Bom dia, gente. Vou falar, eu sei que a gente já comentou um pouco na aula passada sobre sífilis, um pouco sobre a doença, mas eu vou acrescentar, vou revisar algum ponto, né, do que a gente falou um pouco na semana passada, tá? Só relembrar alguns detalhezinhos da doença, eu vou passar bem rápido, porque já foi algo que nós já discutimos, né? Então, o foco mesmo da aula de hoje é a gente falar sobre o diagnóstico de sífilis, falar sobre os testes treponêmicos e os testes não treponêmicos, e dentre estes testes aí não treponêmicos está o VDRL, que é um teste que é uma técnica de aglutinação, né? Então, vamos lá, só para contextualizar, vamos falar um pouco sobre essa doença. Então, sífilis, ela é uma doença provocada por uma bactéria espiroqueta, que essa aqui é uma bactéria espiroqueta, é uma bactéria espiralada, tá? O agente etiológico, a espécie dessa bactéria é o treponema pálido. Então, isso é muito importante vocês lembrarem em consideração e não esquecer este nome treponema pálido, porque no diagnóstico da doença, a gente pode se basear por exames imunológicos, e os exames imunológicos é quando tem a detecção, né, da ligação de um antígeno com um anticorpo específico. Então, no caso, para fazer o diagnóstico de sífilis, né, eu utilizo o antígeno do treponema pálido. Eu pego o antígeno dessa bactéria. É uma doença, a evolução da doença ela pode ser primária, secundária, tem a forma de latência, podendo atingir até a fase terciária. Essas fases, gente, elas só ocorrem quando o paciente não trata, tá? Às vezes o paciente na fase inicial da doença já toma um antibiótico específico e cura. Então, sífilis é uma doença que tem cura, né? Então, a partir do momento que é feito o diagnóstico, esse paciente ele é tratado com um antibiótico e cura a doença. Mas se esse paciente não fizer o tratamento específico, aí é quando pode evoluir para essas outras áreas, para essas outras fases da doença, né? A gente observa que tem uma maior frequência entre pessoas entre 20 e 24 anos, porque por que a gente observa isso? Porque a principal forma de transmissão, né, é pelo contato sexual desprotegido. Então, sífilis, ela é uma IST, ela é uma infecção sexualmente transmissível, né? Então, pelo contato sexual sem camisinha, pode ocorrer a transmissão dessa doença. Além disso, a gente também pode, a transmissão pode ocorrer por uma transfusão sanguínea, mas é até algo que a gente vai discutir um pouquinho na aula de hoje, né? Na transfusão, são vários testes são feitos na amostra do doador antes de fazer a transfusão. Então, hoje, nos bancos de sangue, eles fazem esses exames imunológicos para saber se o paciente, se o doador tem sífilis ou não. Se o teste lá no banco de sangue der positivo, então essa bolsa não vai ser transfundida, tá? Então, o banco de sangue ele tem esse cuidado para não ocorrer essa transmissão aí da doença por uma transfusão sanguínea. Outra forma de transmissão é pelo contágio acidental, que é quando acontecem os acidentes de laboratório, né? Os profissionais que vão ali coletar essa amostra, pode acabar acontecendo um acidente e ele se infectar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os equipamentos de proteção. E ainda tem os casos de infecção intrauterina, né? Então, uma das grandes preocupações que nós temos hoje é sífilis congênita. O que é a sífilis congênita? É justamente quando ocorre essa infecção intrauterina. A mãe doente, a mãe tem sífilis e transmite para o feto, tá? Então, aqui são as fases da doença, né? Eu dei uma mudada aqui nas figuras. Então, essa aqui é uma lesão da sífilis primária. A sífilis primária é uma lesão conhecida como cancro duro. O que é o cancro duro? O cancro duro, ela é uma lesão avermelhada, rosada. Geralmente aparece só uma lesão. Ela é isolada, né?
Geralmente essa lesão ela aparece no órgão genital, tanto masculino quanto feminino. E aí pode formar úlceras. Quando tem essas ulcerações, a borda da lesão fica uma borda elevada e endurecida. E o detalhe é o seguinte, essa lesão ela é indolor. Então, ela não dói, né? E essa lesão ela pode cicatrizar espontaneamente, pode ter uma regressão dessa lesão espontaneamente. O que significa isso? Mesmo sem o paciente fazer um tratamento, essa lesão ela desaparece. Tá? E aí, depois de alguns dias, o paciente entra na fase de sífilis secundária. Então, essas aqui são as imagens de sífilis secundária. O que é sífilis secundária? O paciente ele pode apresentar lesões, tá? Aqui não está dando para ver direito a cor, mas geralmente são lesões avermelhadas e arredondadas. Então, vocês observam que são arredondadas, né? São bolinhas, são pontos meio rosados, meio vermelhos, que se distribuem por várias partes do corpo. Então, pode aparecer assim no tronco, nas costas, nas palmas das mãos, planta dos pés. Então, aqui é onde tem sífilis secundária, tá? Se o paciente tomar um antibiótico, ele vai curar. Mas se ele não tomar um antibiótico, gente, essas lesões, elas também regridem espontaneamente. Então, elas também desaparecem espontaneamente. E aí o paciente entra na fase de sífilis latente. O que é a fase de sífilis latente? O paciente ele pode ficar muitos meses, anos, 5 anos, sem ter sintoma nenhum da doença. Até que ele pode evoluir para a sífilis terciária, né? A sífilis terciária é a pior. Por que a sífilis terciária é a pior? Porque agora sim, o parasito, né, a doença, ela aparece em outros locais, como o sistema cardiovascular, sistema nervoso, e aí é quando pode aparecer sífilis cardiovascular, neurosífilis, tá? Então, essa é a terciária. Então, os sintomas, eles podem ser sintomas leves, mas podem ter sintomas graves, ter assim, sintomas devastadores mesmo, de trazer até uma sequela aí para o paciente. Esse caso aqui, gente, é o caso de transmissão congênita. O bebezinho, isso aqui é uma lesão de sífilis, né, no recém-nascido. Eles falam muito essa doença que o bebê nasce com o corpo parecendo escama de peixe. E tem aqui, o corpo a pele vai soltando, né? Então, aqui é um caso de sífilis congênita. O bebezinho nasceu com a doença. Tadinho, né? Mas ela é uma doença que, a partir do momento em que é feito o diagnóstico, o paciente entra em tratamento. Então, mesmo no caso de gestantes, faz parte do pré-natal da doença os exames de sífilis, né? Então, o VDRL é o exame solicitado ali no pré-natal da mulher. Então, quando detecta sífilis em uma gestante, essa mulher ela é tratada com um antibiótico. Então, hoje, os casos, quando faz o pré-natal, a mulher é tratada, isso aqui não acontece, né? Mas nos últimos tempos, nós tivemos surto aí de sífilis, aumentou muito os casos da doença, chegou até a faltar medicamento no mercado, justamente porque o pessoal estava tendo relação sexual desprotegida. Então, aumentou não somente sífilis, começaram a aumentar casos de HIV, de outras doenças aí, né? Mas, enfim, o foco da aula de hoje é o diagnóstico da doença. E aí, gente, em que se baseia o diagnóstico dessa doença? O diagnóstico, ele é baseado no exame clínico. Então, quando o paciente está na fase primária, na fase secundária, são lesões muito características. Então, quando o paciente chega num médico, né, com o cancro duro, já facilita ali o diagnóstico. E aí, um dos exames que a gente pode fazer é a pesquisa direta. O que é a pesquisa direta? A pesquisa direta é quando faz uma coleta da secreção ali, da lesão, e faz a pesquisa do parasito, da bactéria, né? Então, a pesquisa direta, ela é feita na lesão sifílica, tá? Então, pesquisa direta, prestem muita atenção nisso.
pesquisa direta, aquela pesquisa em que eu vou buscar a bactéria ou treponema pálido, o paciente precisa ter a lesão, tá? Então, pesquisa direta eu só consigo fazer quando o paciente está na fase... Qual fase da doença? Alguém sabe qual que é a fase da doença que eu vou conseguir fazer isso? Inicial, a primeira fase. Exatamente. Então, a pesquisa direta eu só vou conseguir fazer na lesão lá no cancro duro, tá? A Silmara está aqui me perguntando, qual que é o antibiótico de escolha para o tratamento? O antibiótico de escolha, Silmara, é benzetacil, antibiótico injetável, tá? Esse é o antibiótico de escolha. Então, gente, quando o paciente tem a lesão, a gente pode sim fazer a coleta da lesão e pesquisar o parasita. Só que o detalhe é o seguinte, como a lesão ela regride espontaneamente, muitas vezes, quando o paciente chega no médico, às vezes a lesão já não está mais aparente, né? Então, quando a gente não tem mais a lesão, não tem mais a opção de fazer esse exame. E aí é onde a gente recorre aos testes sorológicos. Então, quando o paciente não tem a lesão, quando não tem como fazer a coleta da lesão desse material, então, pacientes na fase latente, a única forma de fazer diagnóstico é através dos testes sorológicos, ou seja, dos testes imunológicos em que eu colho o sangue do paciente. Então, são as amostras que eu colho do paciente, é o soro. Porque no soro é onde tem os anticorpos. Então, eu vou pesquisar os anticorpos contra o treponema pálido ali no paciente, né? E aí, se eu detectar os anticorpos contra o treponema pálido no soro, é um grande indicativo de que o paciente tem a doença e que ele precisa ser tratado, tá? Então, os testes sorológicos, eles podem ser de 2 tipos. Nós temos os testes treponêmicos, aqui, gente, é um N, tá? Uma falha aqui no slide, tá escrito errado. É treponêmico, de treponema pálido. Então, a gente etiológico é o treponema pálido, então nós temos testes treponêmicos e testes não treponêmicos, tá? Qual que é a diferença, né, desses testes treponêmicos e não treponêmicos? A diferença é, o próprio nome já diz, né? Nos testes treponêmicos, eu tenho o antígeno do treponema pálido. Então, nesses testes aqui, eu tenho o próprio treponema, tá? Então, ele é um método que os antígenos são do treponema. Esses aqui, em que os testes são não treponêmicos, eu não tenho o treponema pálido. Uai, professora, então como que nós vamos fazer? O exame é para pesquisar a reação antígeno-anticorpo. O antígeno é da bactéria, o antígeno é do treponema pálido. E agora você está me falando que tem como eu fazer um teste imunológico sem o treponema? Como assim, né? Cuidado, gente. O que são esses testes não treponêmicos? Eu pego um antígeno semelhante ao treponema pálido. É o treponema? Não, não é o treponema, tá? Não é o treponema. Ele é semelhante ao treponema pálido. Vocês estão entendendo? Ele só é um teste semelhante. Ele não é o treponema, tá? Por que que existe isso? Existe essa diferença, gente, por causa de custo, né, para deixar o exame mais barato. Então, esses testes não treponêmicos são testes mais simples, são testes mais baratos, até porque eu não cultivo a bactéria. Eu pego sinteticamente uma estrutura que é semelhante. Essa estrutura a gente chama de cardiolipina, tá? Eu vou mostrar para vocês no slide anterior
quando a gente for falar de VDRL. Então, esses testes não treponêmicos, eu utilizo esses antígenos semelhantes, que é essa famosa cardiolipina. A cardiolipina, ela não é do treponema. Ela se assemelha ao treponema, tá? É um produto em que eu consigo achar no mercado. A cardiolipina é uma fração lipídica, de lipídio, tá? Em que eu consigo obter sinteticamente. E aí eu pego esse antígeno para fazer esses testes. Então aí é quando eu tenho o VDRL. O que é o VDRL? É uma sigla de Venereal Disease Research Laboratory. Então esse VDRL, ele é um método de aglutinação que a gente vai falar na aula de hoje. Então o VDRL, eu pego o látex e coloco no látex essa famosa cardiolipina. Lembrando, a cardiolipina, ela não é o treponema, por isso que é um teste não treponêmico. A cardiolipina parece com o antígeno do treponema, tá? Outro teste não treponêmico que nós temos é o RPR. O que é o RPR? É um teste rápido que nós temos. O teste rápido é por imunocromatografia. Então, a gente vai ter um momento em que a gente vai falar sobre imunocromatografia, tá? Mas imunocromatografia, a gente até falou lá no COVID-19, o teste rápido para COVID-19, que também é imunocromatografia, tá? Olha o cachorro latindo. Deixa eu desativar aqui. Agora, os testes treponêmicos, que a gente vai estudar também, nós temos o FTA-ABS e o ELISA. O FTA-ABS, ele é um método por imunofluorescência. O que significa isso? A gente vai ter uma aula, nossa próxima aula, acredito que da próxima semana, antes da prova, a gente consegue falar sobre imunofluorescência. Então, imunofluorescência ainda vai ser provavelmente conteúdo para a N1. O que é imunofluorescência? Quando tem a reação antígeno-anticorpo, ocorre a emissão de uma luz fluorescente, tá? Então, para fazer essa técnica de imunofluorescência, a gente utiliza o próprio treponema pálido. E a técnica de ELISA é um ensaio imunoenzimático. Então, aqui a nossa última aula prática, então só depois da M1 que a gente vai estudar essa técnica, tá? Então, posteriormente, a gente vai estudar o FTA-ABS, o ELISA. E na aula de hoje, a gente vai estudar esse teste não treponêmico aqui, o VDRL. O que é esse famoso VDRL, né? O VDRL, gente, ele é um exame, né, não treponêmico. Então, o treponema, ele possui uma fração lipídica que é compatível, comparável, muito semelhante a essa cardiolipina. E aí, o que a gente faz? Eu pego a partícula de látex, o látex da borracha, revisto essa partícula de látex pela cardiolipina. Então, eu tenho o látex com a cardiolipina. Quando o paciente tem sífilis, ele produz anticorpos contra essa fração lipídica do treponema, tá? Então, esses anticorpos a gente chama de reagina. Então, o paciente com sífilis, ele tem reagina. O que são as reaginas? São os anticorpos contra essa fração lipídica do treponema pálido, tá? Então, quando eu pego a amostra do paciente e coloco em contato com o látex que tem a cardiolipina, se reagir, se aglutinar, é porque o paciente, né, possivelmente tem sífilis. E se não aglutinar? Se não aglutinar, é porque o paciente não tem reagina. Se ele não tem reagina, possivelmente ele não tem sífilis. Qual que é o problema que a gente tem com esses exames, né? Assim como a gente já falou em outros momentos, ele é um método de aglutinação. Então, todo método de aglutinação tem o problema do falso negativo, né? O que é o falso negativo na aglutinação? Lembra lá, vamos voltar às aulas anteriores. É o famoso prozona, que inclusive lá na plataforma digital tem exercícios lá sobre esse prozona, né? Então, o prozona é quando ocorre o falso negativo. O que significa isso? Quando o paciente tem muito anticorpo para pouco antígeno, lá do meu látex, os anticorpos, ao invés de reagirem com o antígeno, né, eles competem pelo mesmo sítio de ligação e ao invés de ligar, eles vão se repelir.
E aí, se eles se repelem, não aglutina, né? Então, esse é o prozona. E aí, para evitar o prozona, a gente faz a diluição dessa amostra. Porque quando dilui, diminui as quantidades de anticorpo, né? E aí, se tiver realmente, vai reagir, né? Agora, qual que é um outro problema que a gente tem com essa técnica específica do VDRL, tá? Que é essa técnica específica em que utiliza a cardiolipina ligada ao látex. O famoso falso positivo. O que significa isso? Pode ter uma reação cruzada. E pessoas com doenças autoimunes, pessoas com asma, até mesmo mulheres grávidas, pessoas com hepatite, pode testar para o VDRL e dar positivo. Só que essa pessoa não tem sífilis. E aí, então, nós temos um problema, né? O VDRL, quando ele dá positivo, eu posso afirmar que o paciente tem sífilis? O que vocês acham? Não, porque pode dar falso positivo. Exatamente. Então, quando o VDRL dá positivo, eu não posso afirmar que o paciente tem sífilis. Eu preciso fazer um outro exame, que são os testes confirmatórios, tá? Aí é quando eu recorro aos testes treponêmicos. Então, todo VDRL positivo, para confirmar a doença, eu encaminho esse paciente para fazer o FTA-ABS, por exemplo, tá? Mas, aí vem a pergunta. Então, para que fazer esse exame, professora? Se der positivo, eu vou ter que fazer de novo com o FTA-ABS? Por que eu já não faço o FTA-ABS de cara? Por quê? O VDRL, ele é um exame de baixo custo, simples, prático, ele é uma técnica rápida, ela é uma técnica muito simples, tá? E aí, grande parte da população é negativa. Então, quando eu faço o teste e ele dá negativo, beleza, o paciente é negativo. Apenas aquela pequena parcela da população que dá positivo é que eu encaminho para um teste mais específico, tá? E lembrando, quando o VDRL dá positivo, eu preciso fazer o título de anticorpo, né? E dependendo do valor do título, eu consigo saber a fase da doença, eu consigo saber se o tratamento está sendo eficaz ou não. Então, o VDRL, ele é muito utilizado para fazer o monitoramento do paciente, tá? Então, toda vez que o paciente confirma o diagnóstico de sífilis, o VDRL, o título, é importante para definir o tratamento. Ou seja, pacientes com títulos altos são pacientes com doença ativa. Precisa de um tempo maior de tratamento, possivelmente, né? E aí, quando esse paciente é tratado, eu repito posteriormente o VDRL. Se os títulos abaixaram, é porque o tratamento foi eficaz. Agora, se o título não abaixou, significa, né, que aquele tratamento não deu certo. Então, eu tenho que mudar o antibiótico, por exemplo, tá? Aqui são as imagens que nós temos do VDRL lá na microscopia, tá? Aqui nós temos um caso de um negativo e aqui é o caso do positivo. O VDRL, gente, diferente